O vídeo de hoje é a resenha dos lápis Artix. Eu andei fazendo alguns testes com eles e gostaria de mostrar para vocês como é o desempenho deles. Eles são lápis que têm algumas promessas bem pretensiosas, então por isso eu resolvi trazer aqui para o canal uma review mais detalhada. Eu sou a Nina e vamos lá, né? Ver o que esses lápis prometem e se eles cumprem com essas promessas. Bom, gente, eu fiz essa folha aqui, que ela vai servir como uma espécie de folha de testes, né, pra gente experimentar o material e fazer alguns testes que eu considero, né, pelo menos importante. Eu separei aqui em 10 categorias, né? Cada categoria dessa eu vou dar uma nota de 0 a 5, e aí no final a gente vai ter a nota aqui final, né, que eu botei, e vamos avaliar aí o desempenho desse lápis. É importante falar que ele veio aqui nessa caixinha. Eu afastei aqui um pouco para vocês visualizarem melhor. Essa minha caixinha aqui, eu guardo outras coisas hoje nela. Mas por que que eu trouxe ela? Pra gente falar aqui um pouco sobre essas promessas que eu anotei aqui, eu vou já falar, porque nela é que tem as promessas, né? E algumas informações do lápis, inclusive com relação à fabricação dele, né? E de como é que essa empresa funciona. Essa empresa, ela funciona, né, a sede dela, eu acho que é a província que chama lá na China, né, de Shenzhen. Shenzhen, não sei como é que se pronuncia direito. Que é basicamente uma cidade ali que liga Hong Kong ao resto da China, né. E essa cidade é uma cidade muito rica, lá funcionam muitas indústrias, então as indústrias de lá têm um alto nível de desempenho, porque a concorrência lá é muito forte, né? Então essa marca é sediada lá, né? A sede dela funciona lá. Mas ela tem também parcerias com o Reino Unido e com a Alemanha, né? E no site não explica exatamente direito como é que essa parceria funciona, né? O que é que eu acredito? A empresa tem patrocinadores de outros lugares do mundo, sendo majoritariamente aí, né, do Reino Unido e da Alemanha. E daí eu acredito que deva ter funcionários, né, mesclados e tudo. Então, por exemplo, a galera de marketing deve ser mais de uma nacionalidade, a galera que faz o controle da qualidade do produto pode ser de outra, enfim. É uma empresa, né, é uma empresa globalista, né, nesse quesito global. Ela funciona meio que toda retalhada aí de várias partes do mundo. Mas com a produção na China ainda, tá? A sede é lá na China. E apesar dela ter essa caixa aqui bem simpática, eu achei nada funcional. Mas eu não costumo avaliar tanto a embalagem assim do produto. Porque pra mim, pelo menos, o que importa mais é o produto. Então, nessa categoria aqui, nessa divisão que eu fiz, eu não vou avaliar a embalagem dela em si, apesar de eu não ter achado nada funcional. Eu fiz uma tabelinha de cores, que eu vou deixar aí passando enquanto eu tô falando aqui. É um pedaço, um trecho dela, né, de eu fazendo. E esse lápis tem 126 cores, como vem ali já na caixa, eu coloquei aqui também nessa folha. É um padrão, uma quantidade de lápis meio quebrada, que eu acredito que tenha sido uma jogada estratégia de marketing. Eu considero a paleta de cores bem distribuída aqui dentro do que ela se propõe, com uma quantidade relativamente equilibrada das cores. Na tabela vocês vão perceber aí que dá meio que pra ver que é meio que 2, 3 colunas aqui do jeito que eu separei para cada etapa de cor, né? Então são aqui quase 2 colunas de amarelos. A gente entra em laranja. Eu considero de laranja bem tímido aqui comparado com outras marcas, mas assim, eu não acho ruim isso. Eu acho que, apesar disso, a quantidade de laranja que tem aqui é o suficiente. Tendo cores neons, né, no meio aqui da distribuição das cores, eles têm essas
cores neon aí que aparecem, né? Aqui tem um rosa, por exemplo. São 4 cores neons que tem nessa caixa e tem 2 metálicas aqui ao final, né? Eu botei aqui, que é o prata e o dourado de guerra. A gente tem praticamente também aqui, né, uma coluna aqui de vermelhos, e você pode considerar 1,5, porque tem uns tons aqui com uma quantidade de pigmentação vermelha que eu meio que deixei separado aqui, porque eu quis botar o dos rosas já, né? Tem praticamente 1,5 aí de rosa, já transitando pra meia aqui de lilazes, né? Tem uma paleta bem grande de lilás, o que não é muito usual, mesmo em caixas grandes. A gente sabe que lilás é uma cor, lilás e roxo, né? É uma cor problemática pra vir nas paletas. Quase 3 colunas de azuis. Eu gosto de separar azul de turquesa, né? Então, aqui a gente pode considerar 2, uma e um pouquinho a mais, né? 1,7, vai, de azul. Aqui uma todinha de turquesa, praticamente, porque começa aqui, né? Termina aqui praticamente 2, né? De turquesa, 2 de verde, 3 de verde aqui, né? Quase 3, 2,8, vai que aqui a gente começa já os tons de ocre, né? E aí eu deixei os tons terrosos pro final, juntando aqui com a cartela de cinzas. Ela é um pouco descompensada aqui pros verdes e pros azuis, principalmente se você puxar os turquesa pros azuis, né? Mas assim, qual caixa que não é, né? O que eu considero, assim, pra avaliar se é equilibrado, é se ela tem cores muito escuras, em contraste com cores muito claras, né? E ela tem em qualquer cor que você pegar. Se você quiser um amarelo muito claro, você tem. Se você quiser um amarelo bem intenso, você tem também. Se você quiser um laranja bem clarinho, bem despigmentado, a gente tem aqui o laranja mais usual, né? E aí você tem, por exemplo, esse tom aqui, que é já quase chegando no vermelho, mas é bem alaranjado ainda. Você tem um tom de rosa, sei lá, rosa mais neutro, mais puxado pro nude, por exemplo, bem claro. E você tem um rosa bem intenso. Ou um rosa mais, né, puxado pro frio aqui, como é esse. E aí, se você também quiser um rosa frio mais intenso, você tem também. Azul nem se fala, né? Você tem aqui um azul bem claro, em contraste com azuis bem escuros. O verde também, nós temos um verde bem claro e nós temos um verde bem escuro, né? Na verdade, 2 verdes bem escuros. Os marrons, eu não gostei muito das opções de marrom que tem, né? Eles têm esse marrom aqui, que ele é bem escuro, ele é muito parecido com o CEP que tem na Faber-Castell. Mas eu achei esses tons aqui muito próximos, né? Inclusive o sépia deles tá mais ali para um marrom, sabe? Assim, aquele marrom mais intermediário que não tem tanto pigmento avermelhado nele. Mas ainda assim, eu considero uma boa paleta para colorir pele, por exemplo, e para colorir elementos da natureza. Eu acho que é válido destacar isso, né? Passando nisso, vamos para as características do produto. Eu separei aqui essa resenha em 2 etapas, né, nessa folha. Uma de apresentação, para a gente dar uma nota de apresentação do produto, e outra de performance e desempenho, que a gente vai ver de fato como é que esse produto se comporta, inclusive com testes em diferentes papéis. O lápis, deixa eu pegar aqui, né, pra gente não ficar falando assim à toa. Pegar uma cor que eu acredito que dê pra vocês verem bem as características do material, né? O lápis, ele é redondo, assim. E ele tem a mina dele aqui, né? O interior dele. Como ele é fechado aqui, a gente não tem que ver, não tem como ver exatamente, né? Mas na caixa identifica que ele é de 3,8 milímetros. E o lápis aqui, né, todinho, ele tem um corpo de 8 milímetros. Esse corpo de 8 milímetros é mais usual para lápis de cor aí profissional. Tem alguns lápis de cor profissionais que são mais gordinhos, né?
E esse daqui, ele tenta seguir essa pegada. Ele é um lápis, assim, mais encorpado, quando você pega ele. Mas ele não é pesado, tá? É um lápis bem leve. O acabamento dele aqui, né? Ele tem essa laqueadura, que é essa pintura em volta da madeira aqui. A gente tem como ver justamente aqui nessa... Quando aponta, né? Nesse detalhe que fica... Que, de fato, ele foi revestido com esse material para, em tese, identificar a cor. Já adianto que é assim, é uma coisa meio falha, uma tentativa da empresa. Muitas cores batem, são até próximas, mas outras destoam bastante. Então, sempre bom, né, fazer a tabela aí para poder ver se realmente a cor tá menos no rumo, né, do que tá aqui representado. Ele vem de um lado com a identificação da marca, escrito que é um lápis de cor aqui, tem essa estrelinha no meio separando, e no corpo dele vem essas estrelinhas também no outro lado, com esse design aí mais bonitinho. Tem um código de barra que não tem numeração, então a gente não tem como saber se é tudo igual, se é só mesmo para ter o código de barra. Uma identificação minúscula do número, né? Esse número aqui todinho que tem ao redor é tudo igual em todos os lápis. O identificação mesmo da cor é só aqui no final e o nome da cor. Eu acho muito pequeno aqui, né? Mas é o que a marca botou, né? Pelo menos botou. E eu acho isso uma coisa boa, né? Em termos de formato, por ser redondo, é o meu formato preferido. Então, assim, a gente sempre bom ressaltar isso, né? A minha opinião aqui, você tem todo o direito de discordar e considerar ela caso seja relevante aí pro que você gosta de fazer, pro seu estilo de colorir, enfim. Eu prefiro lápis redondo. Eu gosto mais dos lápis que são redondos, eu não me incomodo deles serem redondos. E um segundo formato que eu gosto muito é do triangular. Eu não sou fã dos hexagonais. Então, pra mim, tá tudo certo ele ser redondo. Eu sei que tem gente que não gosta. E o tamanho da mina dele também eu considero bom. É uma mina mais grossa do que o padrão usual que a gente vê nos lápis de cor escolar. Mas é uma mina que possibilita ter uma ponta bem fina, com o apontador que eu tenho aqui. E me possibilita tanto preencher rápido espaços grandes, como ter uma precisão muito grande em espaços muito pequenos. Então, eu gosto dessas duas características dele. E aqui eu daria as 5 estrelinhas pra ele. Eu vou, inclusive, colocar até de azul, né? Tanto aqui a minha nota nesse primeiro tópico, como no segundo, é de 5. Mesmo que a identificação aqui não seja das melhores, né, a letra é muito pequena, já é alguma coisa a marca ter botado, porque nós viemos aí, né, quem é mais antigo sabe que muita marca não fazia isso. Isso é uma coisa recente, então que bom que estão pelo menos botando alguma identificação. Agora a gente vai para um aspecto que é um pouco mais complicado, né, que é o das promessas. E aí, enquanto eu vou falando, eu vou deixar algumas coisas, alguns coloridos que eu fui fazendo e fui gravando, mostrando pra vocês. Ele promete muita coisa, tá? Ele promete isso tudo na caixa, tá? Ter a mina macia, ter os pigmentos saturados, ter uma grande variação de cor, ter a mina resistente à quebra, ser fácil de mesclar e ter qualidade artística. Eu vou deixar esse aspecto do qualidade artística por último, porque isso gera muita polêmica, né? Então a gente deixa a polêmica mais pro final. Mas vamos por etapa. Mina macia, ele realmente tem. E ele tem uma mina tão macia que eu particularmente considero ele um pouquinho chato de trabalhar em papéis mais macios. Ele funciona melhor em papéis texturizados. E eu vou mostrar isso pra vocês aí, à medida que eu for colorindo, né, vou deixar algumas observações de o que era que eu tava colorindo. E ele tem um desempenho muito melhor quanto mais texturizado for o papel. Mas se você não for trabalhar com tantas camadas assim, ele funciona bem em qualquer papel.
Inclusive, funcionou bem em papéis bem lisos de alguns livros de colorir que eu tenho aqui. O Nice Little Town é um deles. É um livro que tem uma folha chatíssima. Eu tenho, assim, contado nos dedos os lápis que funcionam de verdade no Nice Little Town. E esse lápis funcionou. E ele pegou bem, mas eu construí pouquíssimas camadas, só que deu certo. Pra mim, né, pra forma que eu gosto de colorir, tanto ilustrações minhas como ilustrações em livro de colorir, ele funciona melhor em folhas que são mais texturizadas, como, por exemplo, as folhas dos livros da Hannah Carson, as folhas dos livros da Johanna, tanto papel nacional quanto internacional, eu acho mais próprio para ele. Mas isso não quer dizer que ele não tem algum desempenho relativamente bom em papéis lisos. Só que se você construir muitas camadas, vai dar BO. Inclusive, eu tenho aqui um colorido que eu tentei fazer, né? E vocês podem ver que aqui é o papel Iris Vivaldi da Canção. Ele é um papel bem liso, de 120 gramas esse, e ele engrunviou bastante. Eu usei por baixo marcador, né, à base de álcool. Não sei se isso interferiu no resultado do papel. Não era pra ter, tá? Porque o marcador, ele não mexe com a fibra do papel. Mas, enfim, os lápis não ficaram legais aqui, né? Eles engruvinharam bastante aqui nessas regiões. E eu não gostei do desempenho dele aqui. Mas vou deixar aí passando a ilustração da Lume da Marie que eu tô fazendo, né? Que, de uma certa forma, foi nesse papel e seguiu dando certo com esses lápis. Então, sim, pra mim eles cumprem com essa promessa de ter a mina macia. Eles têm também, eles prometem ter pigmentos saturados, o que eu considero também uma verdade, porque como eu mostrei lá na tabela, eles vão de cores muito escuras, né, até cores muito claras, isso em todos os espectros de cores que a gente pode achar aqui. Então, eu considero que isso também é uma promessa que se cumpriu. Grande variação de cores. Eles têm, né, na caixa deles 126 cores, mas tem algumas cores muito próximas. Só que, ainda assim, eu acho que isso acontece poucas vezes para uma caixa dessa dimensão. Né, tem umas caixas de 120 cores que a gente pega aí de lápis chineses que tem cores assim muito, muito próximas mesmo. E isso acontece pouco, eu diria. Não é que não tenha, tem, mas acontece muito pouco. Então, por exemplo, aconteceu aqui nesses marrons, né, que eu falei pra vocês, já tinha adiantado. Se a gente prestar bem atenção aqui nesses rosas, nesses tons de rosas, são variações muito sutis, não sei se seria tão necessário assim ter tanto tom de rosa. Tem esses dois amarelos aqui que são muito próximos também, uma variação muito sutil. Mas, no geral, né, você vai ter ali umas 3, 4 vezes essa repetição e acabou. Então, eu vou considerar aqui também como uma promessa cumprida, apesar de ter essas repetições, porque já vi em outras caixas essas repetições serem maiores e mais recorrentes, e aqui é até que uma repetição bem controlada. Mina resistente, eu já posso garantir a vocês que sim, porque esses lápis nunca quebraram comigo. Eu já tô usando eles há algum tempo e eles simplesmente não quebram, gente, assim. E olha que eles vieram lá da China. E eles vieram naquele padrão mesmo do Correio do Brasil, depois que chegou aqui, porque a minha caixa chegou levemente amassada numa ponta. Eu tenho um unboxing desses lápis aqui, eu mostro tudo isso em detalhe lá, né, como foi que eles chegaram. Dava pra ver que os meus lápis vieram assim, chacoalhado mesmo. E mesmo assim, eles resistiram e resistem a tudo isso, né? Eu faço a ponta aqui bem fina com eles e uso e tudo certo. Fáceis de mesclar, aqui eu vou botar um certinho mais, né, com um corte. Eles são fáceis de mesclar no papel certo, no papel adequado para eles. Quanto mais camadas você vai trabalhando com eles, mais difíceis, mais eles saturam muito rápido. Isso é em qualquer textura de papel, tá? Mais um papel texturizado, né? Um papel que tem ali mais as fibras mais aparentes,
você consegue resultados melhores, você consegue chegar em mais camadas. Quando a gente for fazer o teste da camada aqui, eu vou mostrar isso bem pra vocês. Ele chega num ponto ali que ele não constrói mais camada. Nesse papel aqui, que é um sulfite de 120, né? Mas em papéis mais lisos ainda, ele aguenta menos camada e ele chega a engruviar, né? Como eu mostrei naquele colorido pra vocês aqui, que eu meio que desisti dele. Então, eles são fáceis de mesclar no papel certo pra mesclar eles. E mesmo assim, como eles são muito saturados, as cores podem brigar umas com as outras. Então, você tem que ter um certo cuidado na hora de fazer essa construção. Você tem que pensar bem como é que você vai trabalhar essas camadas para elas funcionarem. Então, eu tiraria ali um pouquinho de ponto, né, da pontuação dele nesse aspecto da mescla. E por último, um tópico muito, muito controverso, que é esse qualidade artística, né? O que diabos é qualidade artística no material de arte? Voltado para um público que gosta de produzir arte, mas não necessariamente é artista. Vamos lá, não existe nenhum teste divulgado, não achei, tá, na internet. E também não quis mandar e-mail para a empresa e tal, para ir atrás, porque tem gente que faz isso, eu não tô assim com esse jornalismo investigativo todo. Não existe um teste para a gente saber se esses lápis têm um controle de qualidade, né? Primeiramente, que isso é um teste mais básico, ou se eles têm resistência à luz. Geralmente, quando a marca quer dizer que o material tem resistência à luz, eles botam qualidade profissional. E aqui a Artix, pra mim, ela foi muito inteligente no marketing dela em botar qualidade artística. Porque eles pegaram e construíram um lápis muito bonito e sofisticado. É um lápis que claramente não é para um público infantil, você percebe, né? Não é um material escolar, ele é um material mais voltado aí para o público que realmente ou tem ali arte como hobby, ou são pessoas que produzem a arte, mas não necessariamente estão vendendo aquilo ali, né? São treinos de arte, pessoas que dão cursos ali, utilizam materiais mais em conta ali para fazer demonstrações e tal, para fazer esboços, enfim. Então, ele mira num público muito certo quando ele fala dessa qualidade artística. Ele tem uma alta qualidade, ele tem um controle de qualidade, você percebe pelo material, pela padronização. Aqui não tem nenhuma cor que, sei lá, as cores de tal tonalidade são mais macias do que a de outra. Não, todas as cores têm um padrão de comportamento igual. Então, ele tem um controle de qualidade para atender esse público, mas é só isso. Ele não é um lápis profissional porque ele não se propõe a ser um lápis profissional. Então, por causa disso, por causa desse jogo de palavras, né, de utilizar a palavra bem certinha ali, de falar artístico, não profissional, eu vou considerar ok, essa promessa que a marca fez. Lembrando que, obviamente, aqui é a minha opinião, né, e eu acho isso é uma jogada de duplo sentido, sabe? E, inclusive, deixo aqui o alerta para vocês ficarem atentos a essa jogada de palavras, né? Uma coisa é o material se dizer profissional, porque aí ele se compromete muito mais com a qualidade dele. Outra coisa é ele falar que ele é artístico, que ele tem uma alta qualidade, ele falar que é um material para público de arte, enfim, ele jogar com essas palavras dentro do marketing dele, eu considero que é um jogo ali justo ainda, né? Ele tá trabalhando ali o marketing dele, mas também sem ser tão desonesto assim como, por exemplo, falar que é profissional e não ter teste nenhum, de controle nenhum de qualidade profissional de fato, né? Então, avaliando aqui todos esses pontos, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5... Não, 4, 5, 6. São 6 pontos. Aí, né, pra gente dividir em 5 estrelinhas,
Eu vou dar 4 estrelinhas nesse daqui. Eu vou tirar um ali por conta dessa promessa de ser fácil de mesclar, porque depende, sabe? E isso, pra mim, tem um certo peso quando a marca se compromete a uma coisa assim. Eu acho que eles não precisariam ter colocado isso, eles já botaram ali que a mina é macia e os pigmentos são saturados, sabe? Já são promessas muito boas pra eles ainda botarem essa daí e não cumprir exatamente com ela, né? Depende muito do comportamento do material no papel específico. Eu vou fazer agora o teste do círculo cromático e eu vou selecionar aqui as cores com vocês. E quando chegar no teste mesmo, eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas vamos lá. Ele tem uma cor aqui chamada magenta, que é essa cor aqui, que é um vermelho bem saturado. Eu já tinha feito essa folha antes, e assim, não é que o magenta, esse vermelho aqui não funcione, né? Esse magenta, ele funciona assim pra fazer as mesclas, mas eu acho que esse Rose Red, ele ficaria melhor ainda. Então, eu vou botar ele. Ele tem uma cor chamada True Blue, que pra mim equivale aí a um ciano mesmo, bem legal. E ele tem um amarelo canário, que também é um amarelo bem vibrante, aquele amarelo que a gente vê que não tem nenhuma pigmentação de laranja nele. E também não é um amarelo esbranquiçado. Eu vou aproveitar aqui que nós estamos já nesse momento. Aqui é um acetato, né, uma folha de acetato que eu deixo. E eu vou apontar o lápis no apontador normal mesmo. Os outros dois estão apontados no de manivela. Pra vocês verem como ele tem, né, um certo padrão de qualidade, ó, tá aqui o lápis apontado. A lasca dele sai praticamente inteira. Esse apontador aqui nem marca ele tem, ó, pra mostrar pra vocês. Ele é só um apontador que tem entrada pra lápis normal e jumbo, por isso que eu deixo ele aqui sempre em cima da minha mesa. E aqui está, ó, o lápis, a madeira não fica com nenhum dano, aqui ela fica bem lisinha, não fica pegando nem nada. E aqui são eles apontados com a manivela, né? O apontador a manivela, ele dificilmente vai engasgar algum lápis nele, né? Mas é só pra mostrar. A madeira dele tem uma qualidade impecável. Eu vou anotar aqui as cores, que são as primárias, e vou fazer o círculo cromático. Nesse trecho, gente, eu não vou discutir muito sobre quais são as cores primárias, o que é que eu considero cores primárias. Basicamente, eu considero, né, eu gosto, pelo menos com lápis de cor e com materiais de tinta no geral, né, materiais que têm pigmentos assim, eu gosto de pegar as cores consideradas primárias mais modernas, né, que chamam, que é uma cor mais próxima do amarelo, do ciano e do magenta. Por isso que eu, né, troquei aí em relação ao círculo cromático anterior. E vocês vão perceber que com essas cores deu para formar as cores secundárias e as cores terciárias. Então, são as cores que eu uso, mas dá para você fazer também esse teste com o amarelo, o azul e vermelho convencionais mesmo. Aqueles que vêm nas caixinhas de 12 cores, já dá para obter um resultado decente com isso. Bom, gente, aqui é o resultado do círculo cromático, né? Repetindo com essas 3 cores que eu usei. Eu preferi ele assim, feito com essas cores, escolhendo essas 3 como as primárias. Aqui dá pra perceber bem o aspecto dessa saturação forte dele, né? E ao mesmo tempo, quanto às vezes, quando você vai mesclar e construir a camada, principalmente em papel assim mais liso, né? Quanto as cores parecem que estão brigando ali uma com a outra, ao invés de se mesclarem. Por isso que eu não considero tão realista essa promessa de ser fácil de mesclar, né? A gente percebe que mesmo com a mescla com o amarelo, né, que é geralmente uma cor bem fácil, assim, de mesclar nas caixas convencionais, desde lápis escolares até lápis profissionais, o amarelo é um lápis que dificilmente vai dar problema.
Mas aqui a gente percebe, né, como ele dá problema tanto pro lado aqui do azul, mesmo com poucas camadas, né, eu vim só com uma camadinha aqui de azul, como também aqui com o do magenta, né, que eu vou considerar essa cor aqui como sendo a mais próxima do magenta. E ao mesmo tempo a gente percebe que a cor pura, né, a saturação da cor pura em si é muito forte. E não é que essas cores aqui que a gente formou não estejam bem saturadas. É que a mescla delas é uma mescla mais difícil, uma construção mais complicada aí de se fazer. Lembrando que esse papel aqui é o sulfite de 120 gramas, é um chamequinho de 120 gramas. No teste aqui das camadas, que eu vou já fazer com vocês, a gente vai ver também esse aspecto de como a cor satura rápido, né? E aí eu vou aqui ressaltar a seguinte questão. Só fazer aqui um adendo antes. Existem 3 formas, né, de você pegar o lápis de cor majoritariamente, assim, segurando ele nessa forma aqui, né? A primeira é você colocar força no seu pulso, né? Você deixar o peso do pulso e forçar um pouquinho mais. E aí você vai ter o que seria a sua pigmentação mais alta aí na sua mão, tá? Isso aqui varia de mão pra mão, porque tem pessoas que vão conseguir deixar um pouco mais forte, outras mais fracas. Não é interessante você forçar demais, é um pouquinho a mais, né? Aqui, o peso normal, você apoia o pulso aqui, né, no local em que você tá coisando e deixa, você tá usando aí, né, na mesa, aqui no caso eu tô numa prancheta, e deixa a cor sair ali só do movimento. Essa é a intermediária. E tem a leve, mesmo você pegando aqui, que você coloca, tira mais a pressão, né? Nesse daqui você põe pressão e nesse daqui você segura e controla a pressão da sua mão, né? Do seu pulso. Eu vou trabalhar nessa daqui pra gente fazer essa construção de camadas, considerando, né, que eu tô ali no meu leve, na minha mão leve, né? Isso também varia de pessoa pra pessoa, acabei de falar. Todo mundo vai ter essas 3 variações aqui, né, na hora de tá pegando aí no lápis e aprendendo a desenvolver a habilidade de colorir com ele. Mas cada um vai ter a sua marca aí registrada, né? Vai ter gente que vai ter isso aqui mais forte. E, obviamente, à medida que for usando mais o lápis e tudo, vai aprendendo a controlar mais isso aqui e esse aqui, né? E também esse aspecto aqui do pulso só mesmo vindo com o peso da própria mão no lápis, também vai de cada um. Então, vamos ver aqui quantas camadas ele suporta. Aqui tem 10 quadradinhos. Deixei acelerado para vocês verem. Ele vai nessa força média aqui, né? Nessa força aqui mais leve. 4 camadas, ok. Para construir, né, mais camadas, eu já tenho que aplicar nessa daqui, numa força mais moderada pra frente. E a partir da 7, ele aguenta bem 6 camadas, né? Aqui é a 6ª. Da 7ª camada aqui, que eu deixei a setinha pra frente, ele fica engruvinhado, sabe? Ele começa a dar uma engruviada. Então, eu achei até melhor parar por aqui. Nem foi mais porque eu sei que daí ele vai ter esse aspecto embolotado, né? Vai só ficar mais feio. É um aspecto, gente, de como se fosse aquele acúmulo de cera excessivo que acontece às vezes no giz de cera. Principalmente quando a gente começa a botar muita cor em cima do giz de cera, sabe? Fica com esse aspecto aqui. Então, eu diria que ideal pra ele 4, 5 camadas, 6 camadas é o limite dele. Nesse papel aqui, liso, né? Que é um papel bem liso. Num papel texturizado, eu acredito que ele chegue a 10 camadas, viu? Então, pra mim, ele também passou super aqui nesse teste. Eu esqueci de deixar a nota dele na parte do círculo cromático.
Eu considero que formou bem as cores aqui, né, todas, e funcionou bem, mas por essa mescla ser um pouco mais difícil, eu vou dar nota 4 nele, aqui no círculo cromático, na questão do aspecto da construção das cores, né, para construir cores novas e nesse trabalho de camadas, né, que a gente faz. As cores primárias dele são muito boas. Aqui no teste de camada, eu vou dar a nota 5. Eu considero que de 5 camadas para cima, o lápis já é excelente, né? E aqui a gente tá falando de um papel liso, então ele se saiu muito bem. Eu vou novamente pegar aqui as cores primárias pra gente fazer uma construção bem aqui na lateral, bem rapidinho. Num pequeno arco-írisinho, sabe? A gente vai fazer essa coisa aqui do círculo cromático, só que mais rápido, né? Mais expresso. Pra fazer 2 testes aqui, né? Um com lápis preto e outro com lápis branco. Eu não vou nem acelerar essa parte do vídeo, vou deixar aí pra vocês verem. Um teste bem basicão. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho pra tirar mais essa, né? E aqui eu quero que apareça mesmo as cores, tá? Entre um e outro. E eu vou finalizar aqui com amarelo de novo, pra gente ter ali, né, o laranja, o vermelho, enfim. Descer mais um pouquinho. Não precisa ser nada muito grande, não, porque nós vamos pegar agora o lápis preto e o lápis branco, pra gente fazer um teste bem básico aqui dele. E eu vou pegar também um lápis numa cor mais intermediária. Eu poderia usar esse daqui, mas como a gente já usou ele muito, deixa eu ver. Eu vou pegar um verde, assim, aleatório, sabe? Pronto, essa cor aqui tá boa. Deixa eu ver. Line Peel. Deixa eu ver. Essa daqui. É uma cor que nem é muito escura e nem muito clara. Nós vamos fazer um degradê dela aqui. Tanto em cima, né? Um degradê simples, tá, gente? Nada muito trabalhado, não. Como embaixo. E nós vamos ver a capacidade do lápis branco. Aqui, primeiro a gente vai ver... Ui! Peraí que eu tirei o suporte aqui da prancheta. Pronto. Peguei aqui o branco, né? E o preto. A gente vai ver se o branco, ele pigmenta em cima o suficiente, se ele faz um blend, como é que ele funciona aqui, né? Nessa caixa. Então, eu vou vir com ele pra além aqui da cor e vou passando por cima. E aí, até para efeitos de comparação, eu vou pegar de novo a cor aqui e deixar ela bem aqui assim, com um degradê suave. Pra gente ver como o branco, ele faz um blend assim da cor, né? Ele suaviza aqui a textura do papel, mas ele também tem pigmento, porque ele clareou a cor. Você percebe aqui, né? Comparando como ele deu uma clareada. E agora, a gente vem do preto pro resto da cor, pra ver se o preto, ele consegue se mesclar com a cor e ele consegue escurecer a cor. Ainda que essa não seja a mais convencional, né, forma de você escurecer uma cor. Mas vamos ver o que é que o preto é capaz de fazer. Então, a gente vem aqui construindo essa camada e essa transição, né?
Só mais uma vez. O verde. E pronto, gente. E agora, né, aqui eu tinha colocado, a gente vai ver a potência do preto, da cor preta. E a potência da cor branca. Ela é capaz de se sobressair aqui nas cores. Vamos lá. Avaliando aqui o desempenho do lápis branco, eu considero ele um desempenho ok. Ele não é um lápis que pigmenta por cima das cores, mas ele tem sim uma quantidade de pigmento branco. Mas ele não é o lápis branco mais opaco do mundo, né? Então, eu vou dar a nota 4 pra ele. Ele poderia ter um desempenho aí melhor, né? Ter uma pigmentação mais forte. Inclusive, a gente pode ver nisso aqui, né? Como ele mais arrasta as cores aqui e dá uma suavizada nelas do que, de fato, pigmenta por cima, como é o lápis preto. E aí, pro lápis preto, eu já vou dar uma nota 5. Ele é um preto intenso. Pigmentado. E mesmo tendo uma quantidade muito grande de pigmento, ele consegue se mesclar bem, né, com outras cores. Agora, a gente vai fazer uma análise com o desempenho dele acerca dos papéis, né? Eu considero o desempenho dele em papel liso ok. Vou botar aqui ok. Em papel texturizado, pra mim, é ótimo. Minha caneta aqui, gente, ela não tá muito boa não, mas vai dar certo. Em livros de colorir, eu vou considerar bom, porque, né, ele consegue aí se desempenhar bem na maioria dos papéis. E em papel colorido, eu tô fazendo um trabalho nele no craft, né, eu vou considerar bom também. Ele consegue pegar bem no papel, mas não é em qualquer papel colorido, né, no papel preto, ele já não fica tão saturado. Aproveitando já essas cores aqui que a gente pegou, eu vou fazer um teste aqui bem básico pra gente ver se ele reage à água, né? Então, vou pegar tanto cores aqui que são mais claras, né, como cores mais escuras. Eu vou pegar até o preto aqui, né, que tá parado aqui mesmo, pra gente ver se ele reage com a água. E eu já vou dar um spoiler de que sim. E não é pouco não, é muito. É uma reação, inclusive, bem acima do que se espera, né, de um lápis de cor desse, que se prometeu aí, né, ser um base... Ele não promete ser lápis aquarelável, ele não promete resistência à água também, né, mas também, assim, nenhuma resistência à água é de lascar, né. Ele praticamente, gente, dilui tudo. Eu tô dizendo isso porque essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu não gostei da primeira gravação e resolvi fazer tudo de novo. Ele quase... E olha que esse papel aqui, gente, ele não é um papel pra aquarela, não. Acho que se botar isso aqui no papel pra aquarela, menino, vai ser sucesso. Eu tô usando o Aquas Brush da Pentel aqui, né? Ó. E é isso. Ele reage muito à água, ele não promete ter resistência à água, mas ele se diz ser um lápis à base de óleo, então se entende que ele não vai reagir tanto assim com a água. Então, pra mim aqui, a nota dele é 0, eu não vou considerar nenhuma estrela aqui pra ele. No termo aqui do comportamento, como eu falei, eu vou dar 4 estrelas,
porque numa média geral aí ele se comporta bem na maioria dos papéis. Pra mim, né, na minha mão, ele tem essa problemática nos papéis lisos, de que eu não acho ele tão simples assim, fácil de construir camadas. Com relação ao custo-benefício dele, na época que eu comprei ele, que foi no final de 2023, e eu acho que foi numa Black Friday, eu paguei pela caixa já com as taxas, naquela época já tava tendo taxação já, não como tá agora, mas já tinha. Eu paguei 198 na caixa dele, nessa caixa dele. O que me saiu aí, 1,57 por unidade de lápis, né? Atualmente, ele é vendido na Amazon Internacional, já com as taxas inclusas, no valor de R$ 550,69, saindo a R$ 4,37 a unidade. E no AliExpress, o valor dele é de R$ 305,95, mais R$ 136,86 reais de impostos hoje, no dia de hoje, na data de hoje, que é 1º de março de 2025, totalizando aí R$ 442,81, saindo a unidade a R$ 3,51. Eu recomendo a compra desse lápis, a unidade estando a esse preço? Depende, né? Eu considero eles um lápis chinês bom e acima da média de muitos lápis que a gente tem no AliExpress. Mas eu acho que tem lápis que tem um desempenho similar a eles, que são mais em conta. Eu já fiz aqui um review dos HB, por exemplo, que o HB ele é mais macio e encerado do que esse lápis aqui. Mas ainda assim, em termos de desempenho nos papéis em gerais, eu considero ele meio que pau a pau com esse aqui, sabe? Então, talvez avaliar lápis que sejam mais em conta e caibam no seu bolso. Para a realidade de hoje, eu consideraria que o fato do preço dele ter dobrado tá até que dentro do esperado, né? Então, se numa promoção no AliExpress a unidade dele ficar em torno de R$ 3,00 até R$ 3,20, eu acho que é uma boa compra sim, você ainda apostar nesse lápis, porque com a realidade do preço de hoje, o dólar aumentou muito de lá para cá, a gente tem que considerar essa variação, né? E também com a taxa de importação que tem agora para as compras no AliExpress. Se na Amazon também surgir alguma promoção em que ele fique, a unidade dele fique em volta desse valor, também considero uma opção boa de compra. Essa é a minha faixa de preço ideal para ele, entre 3 e 3,20. Cada lápis, né? Saindo a unidade do lápis nesse valor. Acima disso, eu já acho eles um pouco salgadinhos, sabe? Esse preço aqui da Amazon deles, passando de R$ 4,00 a unidade, eu já acho bem salgado. Então, eu recomendaria a compra deles nessa faixa de preço, né? Por fim, vamos dar aqui a nota final, né? Eu vou considerar que o custo-benefício dele é médio, vou dar 3 estrelas. Principalmente considerando já o valor atual, né, dele. E, né, já falei que na reação com água eu não vou dar nenhuma estrela, né? Então, vamos fazer uma média aqui da pontuação pra gente ver como é que fica a nota dele no final. A nota final dele, gente, é de 3,9 estrelas. Né, fazendo aí as contas, somando todas as estrelas e dividindo por 10, né, que são a quantidade aqui que eu avaliei ele. E vou até pegar aqui o azulzinho pra gente pintar aqui as estrelinhas dele. Quase 4 estrelas por completo. Esse lápis é um lápis muito bom, como vocês viram aí nos desempenhos, nos vídeos que eu fui mostrando aí pra vocês. E eu recomendaria a compra dele, né, nessa situação, né,
condições que eu abordei aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse tipo de vídeo dá um pouquinho de trabalho e eu demoro um pouco para trazer porque eu realmente testo aqui o material, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o like aqui no vídeo, que já ajuda muito. E se você quiser ajudar mais ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe um comentário aqui de que outra marca de lápis de cor vocês têm interesse. Eu adquiri recentemente um. Eu não sei nem onde foi que eu botei, gente. Eu guardei ele, mas eu adquiri um lápis que eu tava querendo e eu vou começar a testar ele. Eu já gostei das primeiras impressões, então vou adquirir um com maior quantidade mais pra frente pra começar a testar ele. E então, né, já tem outra coisa aí que vai entrar nos meus testes. Se vocês quiserem me acompanhar também na minha outra rede social, né? Eu tô voltando aí pro TikTok, que esse vídeo tenha ajudado a informado vocês de alguma forma. O meu TikTok a gente se vê também é a mesma arroba, né? Só que em redes diferentes, então me dê esse apoio lá. E em abril, eu acho que eu vou conseguir retornar com as lives também. Então, me aguardem aí. A ideia é voltar a produzir os conteúdos semanalmente, então é para os vídeos saírem toda sexta. Fiquem atentos aí. E eu espero